Olá a todos, estou de volta aqui fazendo vídeo no YouTube, vamos ver se dessa vez vai. E hoje um vídeo bastante especial, eu vou falar sobre a religiosidade, a espiritualidade do Bob Marley. Também gosto muito de Bob Marley, ele é uma pessoa super importante para a cena cultural, para a cena da música do mundo. Então, o Bob Marley nasceu em 1945, em fevereiro, mas o dia do nascimento de exato ninguém sabe ao certo. Mas o Bob Marley é muito importante também para quem pesquisa religiões, religiosidades. Ele vai ser super importante para o surgimento do movimento New Age e suas influências, inclusive nos movimentos contemporâneos. Mas acima de tudo, principalmente pela difusão do movimento Rastafari, que é o que a maioria das pessoas conhece, né? Já associam. E falando sobre o movimento Rastafari, é claro que eu vou acabar falando aqui sobre o rastafarismo, mas eu não vou me adentrar a grandes detalhes sobre a religião. E já explico o porquê. Apesar de conhecer pessoas Rastafari, ter amigos Rastafari e também já ter pesquisado sobre a religião, eu não me sinto à vontade de trazer ela aqui, assim, e, fazer um episódio sobre ela. Acho que o mais certo seria trazer alguém que realmente é Rastafari para vir falar. Ela é uma religião muito importante nas questões dos movimentos sociais, do movimento negro. Então, o respeito que eu tenho por essa religião e também para mim não falar merda, eu prefiro não falar. Mas esse vídeo é sobre o Bob Marley e eu vou começar falando um pouquinho sobre a infância dele. O Bob vai nascer na Jamaica e quando bem criança ele vai viver com os avós e com a mãe. E o avô do Bob era um sacerdote de uma religião, a Obea ou Obi. E essa relação com o avô vai ser bastante importante na construção da religiosidade do Bob. O Obi é uma religião que vai surgir na região caribenha, mas tem raízes no Benin, principalmente da etnia Fon, que nas Américas vai receber influência de outras religiosidades. A Obi é uma religião bastante prática e tem alguns elementos que são próximos do voodoo. Uma das proximidades entre o Obi e o voodoo é o culto aos deuses serpentes. No Obi, a gente tem práticas que são bastante parecidas com os benzimentos brasileiros, mas as práticas, de modo geral, elas são um pouquinho diferentes de lugar para lugar. O Bob, ele tinha o hábito de ler a mão das pessoas e ele fazia, inclusive, isso em feirinhas. E desde muito pequenininho ele já fazia profecias. O Bob era considerado um Obi-Man, que é uma espécie de xamã, de sacerdote, que tem poderes mágicos especiais diferentes das outras pessoas. Como falei antes, o avô do Bob, ele era um sacerdote, então acabava que o Bob tinha algumas experiências por conta da proximidade com o avô. E o relato das pessoas que conheciam o Bob bem pequenininho é de que ele sempre teve uma aura, uma coisa mágica, e que por vezes ele tinha visões de coisas que realmente aconteciam. Mas Bob Marley também teve a influência de outras duas linhas religiosas, a Igreja Católica Ortodoxa da Etiópia e da Igreja Batista dos Estados Unidos. E a religiosidade, na verdade, é o grande trunfo, o grande brilhantismo da obra musical do Bob Marley. No reggae, ele consegue juntar elementos tradicionais africanos com os da Igreja Batista dos Estados Unidos. E óbvio, outros componentes que ele, como um gênio, criou ali e juntou. Palmas pro Bob. Mas é claro que nenhuma dessas religiões teve mais peso na obra, na pessoa, na vida do Bob Marley do que o Rastafari. No Rastafari a gente tem uma interpretação da Bíblia que é diferente da católica. Nas músicas o Bob vai citar bastante a Bíblia, a parte que ele mais vai citar são os Salmos. Mas tem uma época ali que ele se apega no Apocalipse e aí ele fala bastante do Apocalipse também. Outro elemento importantíssimo que o Bob Marley vai trazer pra gente é a figura do Jesus negro. Naquela época isso foi extremamente revolucionário. E a verdade é que até o Bob Marley levantar, trazer isso para as pessoas, o que hoje é muito comum pra gente imaginar um Jesus que não é branco, sabendo que Jesus não era branco, do olho azul, assim, loiro, vindo da beira da praia, estilo australiano. E no meu ponto de vista, isso facilitou bastante para que a gente pudesse desenvolver, identificar, aceitar uma figura mais realista de Jesus. E o Bob Marley vai fazer muito sucesso ali entre os anos 60 e 80, que é a época que surge o movimento New Age, que vai falar de amor, vai falar de liberdade, vai falar sobre drogas também, aliás, de substâncias psicoativas e enteógenos. Além de tudo, o rastafarismo, ele não só é um movimento religioso, ele também é um movimento social, porque ele vai defender o direito e a identidade negra.
E a real é que tem um ponto que une a Igreja Ortodoxa da Etiópia com o Rastafari. Para quem não sabe, a Igreja Ortodoxa da Etiópia ela é bastante peculiar. Eles acreditam, por exemplo, que eles têm a Arca da Aliança. Daí a Arca da Aliança fica lá numa igreja super fechada, tem um cara, segurança 24 horas, portas cheias de grades, só uma pessoa tem a chave. E também acreditam que eles são descendentes de Salomão. Quem levou a arca para lá, inclusive, foi o filho de Salomão. Só para vocês entenderem que é uma linha católica bem diferentona, assim. E para os Rastafari, a Etiópia é o solo sagrado, é o que eles chamam de Sião. Assim como Jerusalém está para os judeus, a Etiópia, Sião, está para os Rastafari. E aí que o Bob passou a vida inteira seguindo ao máximo o movimento Rastafari. Lembrando aqui que o movimento Rastafari ele tem uma alimentação própria, um modo de vida próprio, rituais específicos, e para grande parte dos Rastafari, o Bob Marley ele foi um profeta. E por que eu falei essa coisa da igreja da Etiópia com o Rastafari, né? Porque curiosamente o Bob, antes de morrer, ele decidiu ser batizado pela Igreja Ortodoxa da Etiópia. Além de fumar ganzo, é claro, uma das práticas que o pessoal aponta como sendo uma das práticas mais comuns do Bob é a meditação. E isso é uma das práticas que ele fazia desde muito pequenininho. Inclusive na Jamaica tem o tour lá, né, do túmulo do Bob Marley, na casa que o Bob Marley viveu. E aí um dos pontos turísticos é um morro onde o Bob ia meditar. O Rastafari também tem uma relação bastante única com a morte. E esse, inclusive, foi um dos problemas deixados pelo Bob Marley depois que ele morreu, porque muito tentou se falar com ele sobre a morte, e aí que no Rastafari não se deve falar sobre a morte tem que ser algo que tem que estar sempre afastada do ser humano. E aí ele nunca quis falar sobre, e dizem que quando ele morreu deu muita treta, porque ninguém sabia muito bem nem o que fazer com ele, né, com o corpo, com pós-morte, e ainda tinha o testamento, a questão das músicas, enfim. Mas era uma coisa que ele falava bastante e era uma das filosofias que ele mais defendia, que as pessoas não deveriam morrer para ver Deus, mas sim viver para ver Deus. Pensamento esse bastante distante do cristianismo, se a gente for pensar. E a morte do Bob também foi bastante discutida, porque teve justamente a religião envolvida. Ele teve um câncer no dedão do pé, e primeiro ele precisava passar por tratamentos convencionais da medicina. Acontece que o movimento Rastafari, pelo menos aquele que o Bob seguia, ia completamente contra a medicina tradicional. Então ele resolveu tratar o câncer do dedão do pé só com tratamentos alternativos, o que não deu certo. Mais tarde ele precisou amputar o dedão e ele não quis, porque isso ia contra também ao rastafarismo. E aí ele acaba morrendo, né, em 11 de maio de 1981, aos 36 anos de idade. E apesar dessa relação com a morte muito específica, né, do rastafarismo, o mausoléu do Bob Marley é um ponto turístico super importante da Jamaica. Inclusive, esse turismo do Bob Marley, ele é responsável por cerca de 1/3 do PIB da Jamaica. O corpo do Bob acabou sendo embalsamado nos modelos egípcios. Ele não está enterrado, ele está a cerca de 2 metros do chão e ele também está virado para o leste, como os antigos egípcios faziam. E é doido que o Peter Tosh e outros super amigos do Bob Marley da época, quando ele morreu, não foram no velório dele, por causa desse negócio, né, de afastar a morte completamente que existe no movimento Rastafari. E quando perguntaram isso pro Peter Tosh, ele disse, olha, se eu tivesse morrido, provavelmente o Bob também não tinha ido no meu velório. Então pra eles é uma coisa normal, nada de visitinha em cemitério. Tem toda uma filosofia por trás, porque eles não acreditam na morte em si. O espírito da pessoa não morre, daí passa por um processo e depois vai para outro corpo. É como se o caminho que o espírito faz, ele fosse mais direto. E aí, só para terminar sobre o mausoléu do Bob, a atração principal do mausoléu é que você pode fumar com o Bob. E falando em fumar, já pega o seu aí... Não, tô brincando. Falando em fumar, as pessoas elas têm uma visão, por vezes, muito pejorativa, uma visão até muito simplista, né, dessa relação do Rastafari com a ganja, né, com a famosa má. Porque ela, na realidade, ela tem uma importância essencial dentro da liturgia, dentro dos rituais do Rastafari. E é um erro julgar uma cosmovisão a partir da nossa.
Portanto, para os Rastafari, o ato de fumar uma ganja é uma espécie de oração. Ah, Natasha, mas PPP podia ser assim, né? Podia, mas é assim que é assim, tô falando como é. Não tô falando de você, na sua casa você faz como quiser, tô falando aqui dos Rastafari. E é oração também as músicas do Bob Marley. Toda a estrutura musical dele é uma espécie de prece. Tem a sabedoria do tempo das batidas do coração, mas que conseguem produzir também uma sensação similar ao transe. Então a música do Bob Marley, a obra dele, ela é sagrada. Primeiro porque ela é fruto de um sagrado, depois porque ela manifesta esse sagrado. Mas mais do que isso, ela também é o meio onde as pessoas podem alcançar esse sagrado. Um sagrado que vai falar principalmente de África, de natureza, de amor. E por fim, muita gente associa o Bob Marley com a figura de Jesus Cristo. E eu acho que realmente tem muito a ver. Ambos nasceram e cresceram em zona rural, em contato direto com a terra, com a natureza. Ambos revolucionaram o mundo, morreram cedo, não eram brancos, defendiam causas sociais e tiveram a sua morte marcada por aquilo que eles acreditavam. Isso, gente, na minha opinião, é extremamente admirável. E pronto, Bob Marley foi então um dos grandes magos que o mundo já teve. Tem muita coisa que eu podia falar, acabei não falando, mas eu agora lembrei de uma coisa da minha infância. Que quando eu escutava Bob Marley ou quando eu via imagens do Bob Marley, era muito comum as pessoas mais velhas virem e criticarem os cabelos do Bob Marley. Falando tipo, como se ele fosse sujo, sabe? E hoje à tarde eu tava lendo sobre o embalsamento do Bob Marley e uma das coisas que eles contam é justamente que quando o Bob Marley morreu, ele não tinha mais cabelo por conta da saúde dele. E aí que a família pediu para confeccionar uma peruca com os próprios cabelos do Bob Marley. Com os dreadzinhos, no caso. E a família conta como perder os dreads foi dolorido pra ele. Os dreads, eles são um dogma, assim, do Rastafari, mas não somente, ele é um objeto de poder, ele é muito importante para quem é Rastafari. Eu acho muito bonita a expressão que se usa que o dread, ele coloca o leão de cabeça para cima, em direção ao sol. Não vou trazer toda a simbologia aqui que envolve, mas a verdade é que o dread, ele é um elemento muito importante e engraçado como as pessoas falaram mal do Bob Marley durante tanto tempo justamente sobre isso. E imagino eu que também não deva ter sido fácil para ele enfrentar toda aquela sociedade, ainda mais naquela época. Agora sim, o vídeo acabou. Obrigada a você que ficou até o final. Firma aí que a firma firma. Já que eu estou aqui tentando renascer das cinzas